Queridos, paz seja convosco. Uma alegria estarmos aqui novamente nesse programa Vidas Marcadas. Hoje estou com um convidado bastante especial também, que já vamos cumprimentá-lo. Pastor Carlinhos, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Fernando. Tudo na bênção? Tudo na bênção. Boa noite, a paz. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Carlos Augusto Esteves Nascimento. Carlos Augusto Esteves Nascimento. E hoje o senhor ocupa algumas funções aqui na igreja, na primeira igreja Santa Gertrudes. Pode falar quais são? Opa, trabalhamos aqui com a devocional aos domingos pela manhã, né, às 8 da manhã, né, tem sido bênção, né. Também trabalhamos com a escola bíblica dominical, juntamente com o professor, né, o Valdir, né, a gente está ali mais auxiliando ele também, como parte de ministério de louvor da igreja, né, como dirigente, como vocal, integrante ali da equipe de louvor da igreja, né, que tem também nos abençoado. E estamos aqui como servos do Senhor, né? Acho que essa deve ser a nossa principal, né? Com certeza. Nosso, entre as principal cargo, Isso, servos. Servos, exatamente. O senhor também tem, quando na impossibilidade, né, da pastora Milena e eu, de estarmos, por exemplo, no próximo mês de julho, né? Em julho, nós teremos a convenção. Então, ele fica responsável pelos cultos aqui na igreja. E a pastora Alessandra, a esposa, também tem nos ajudado bastante. Pastor Carlinhos, então, pastor, né? Vamos explicar. Por que pastor? Pastor Carlinhos. O senhor já foi pastor titular, foi pastor auxiliar. Como que o senhor hoje, todo mundo conhece o senhor como pastor Carlinhos? Como que foi? Depois a gente vai lá na linha certinha do programa. Assim, eu penso que quando fala em pastor, né, não tem como não lembrar o porquê alguém é chamado de pastor. Eu penso que tem a ver com o chamado, né, de Deus, né. Eu me casei, né, com a pastora Alessandra, eu com 26 anos e ela com 23. Casamos em março de 96, quando foi em novembro do mesmo ano, fomos convidados para assumir uma congregação da Igreja Quadrangular Sede em São Paulo, pelo nosso amigo, o pastor Daniel Marins, né? E hoje onde está o pastor Davi Rodrigues. Exatamente, Olavo Bilac, onde está o pastor Davi Rodrigues, que por sinal foi nosso professor, foi meu e da pastora Alessandra também, do ITQ, né? Então ali surgiu, né, claro que antes a gente trabalhava com jovens, trabalhávamos com discipulado, né? Então o chamado de Deus vai queimando, né, no coração. E quando foi o segundo ano de ITQ, fomos levados ao obreiro e aí houve um convite para assumir uma congregação que depois veio a ser Igreja Quadrangular, né? Ficou independente. Isso, ficou independente, né? Com a sede regional sendo lá na Olavo Bilac. Isso em que ano? No ano de 96. 96. Ficamos até virmos para Rio Claro, ficamos 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, 96, 98, comecinho de 99, viemos para cá, para Rio Claro. E aí ficou um pastor que inclusive era professor no ITQ na época também. O pastor que ficou lá, pastor Jerônimo, na época. Bom, então o senhor não é gertrudense, isso não, já sabemos. Isso, né? Mas também não sou paulistano. Também não é paulistano, vai contar durante o testemunho, né? Pastor Carlinhos, como era a vida do senhor antes de Jesus? Nós vamos perguntar depois, mas a gente queria, o início do programa é assim, como se achegou a Jesus? Como que aconteceu? Foi a convite de alguém da família, algum amigo, um colega de trabalho? Como que foi que o senhor se achegou a Jesus? A forma que eu cheguei para Jesus, eu era, não sei se o que eu digo, adolescente ou pré-adolescente, né? Eu tinha 13 anos, né? Eu fui batizado
aos 13 anos no Rio, na minha terra natal, né? Ah, então o senhor é carioca? Sou carioca. Ah, Meus irmãos, minha família é carioca. E foi, pastor Fernando, foi depois de um episódio muito terrível, eu diria, né? Uma coisa assim muito terrível. Depois de um acidente muito grande, que eu perdi um irmão nesse acidente, que seria mais velho que eu tinha 12, e esse irmão tinha 13 anos. E a minha mãe era desviada. Então, quando isso aconteceu, no ano de 81, a minha mãe volta para a igreja. Ela era desviada, então ela volta para a igreja, mas não foi tão rápido que todo mundo foi para a igreja. Ela teve que ir, nos primeiros meses, ela ia sozinha para a igreja. E um belo dia, o nosso pai, ele resolve ir para a igreja também. E aí todos os filhos foram todos juntos. Então aí eu cheguei para Jesus nesse contexto, quantos nessa filhos? situação. Quantos irmãos? 6. 6. 6 irmãos. E um, então, faleceu nesse acidente. Exatamente. Um faleceu nesse acidente, que seria o mais velho que eu. O mais velho de todos foi acidentado junto também, só que ele sobreviveu. Foi o quê, professor? Foi um acidente Foi, automobilístico, carro? foi na verdade um carro desgovernado, passou no acostamento, pegou 13 pessoas e matou 8. Nossa. Dessas 8 pessoas, um irmão meu faleceu, tinha 13 anos. Então foi através desse acidente Desse episódio. que a mãe do senhor volta para a igreja, depois o pai e aí os filhos. Exatamente. Esse aí processo levou quanto tempo? Desde a mãe do senhor, aproximado, né? Desde a mãe do senhor voltar até o senhor ir para a igreja. Eu acredito, pastor, que era criança, mas poucos meses, não chegou o ano não, porque foi algo assim muito forte. A minha mãe, quando se desviou, ela passou a ter uma religião, ela passou a seguir demônios, né? Numa linguagem espiritual mais clara. Ela frequentou espiritismo, né? Centros espíritas, e nisso ela entrou de cabeça. Então, quando aconteceu isso, ela sabia que de alguma forma, chegou essa conta, né? Chegou essa situação, e ela sabia que ela estava afastada do Senhor. E daí ela então entendeu que ela precisava voltar correndo. Então foi instantâneo, né? Eu me lembro que eu tinha os 12 anos que eu tinha, e eu assisti a minha mãe em prantos, né? No ônibus, o ônibus recolhendo pessoas feridas, e ela ali desesperada, chorando em desespero, em pranto. Ali naquele ônibus ela voltou para Jesus. Daí ela queimou todas as roupas de espíritas que ela Mas que tinha. coisa, não? Porque o senhor disse que ela era afastada, né? Então, Isso. mas ela conheceu Jesus, e quando se afasta, ela vai então para o espiritismo. Olha, por isso que é importante, né? Que aquele que está firme, ore a Deus, que oremos a Deus para não nos desviarmos, porque é um caminho, vamos dizer assim, triste, né? Algo que bastante triste. Pastor, e o senhor tem lembranças assim da vida do senhor antes desse episódio, dos 12 anos? Alguma coisa que o senhor gostaria de registrar? Sim, pastor, eu tinha uma enfermidade anos antes, né? Chamamos de bronquite asmática, né? Que eu vivia muito internado, né? Muito internado. E é curioso, porque a minha mãe, ela ficou, quando desviada, ela ficou muito tempo no espiritismo, né? Mas toda pessoa que conhece a Jesus uma vez, no fundo, ela sabe que ela está, quando está fora, ela sabe que está errada,
Por que eu digo isso? Porque ela me levou uma vez no Rio de Janeiro, num centro de orações que ela conhecia, e lá um irmão, naquele lugar, não era bem pastor, é como se fosse um profeta, um líder daquele Responsável. lugar. Isso, um responsável. E ele fez na época, porque assim, eu vivia internado, pastor, por causa de bronquite asmática. Pegava um frio, pegava uma chuva, pegava alguma coisa, me atacava essa bronquite e eu ficava internado dias. Então, uma experiência que marcou para mim antes dessa época foi justamente essa oração que esse cristão, esse irmão fez, com imposição de mãos, me ungiu com óleo. E a partir daquele episódio, daquela experiência espiritual, eu nunca mais tive uma crises como as que eu tinha, de ficar internado. Segundo a minha mãe fala, houve uma vez que era para internar e foi justamente quando ela me levou nesse lugar, nesse centro de oração, no Rio de Janeiro. E qual foi o procedimento que ele fez? Ele orou? Ele orou com imposição de mão e com óleo ungido. Conforme diz a Bíblia. Conforme diz a palavra. Isso é muito importante, né? Por quê? Fez o quê? O que a pessoa fez? Aquilo que está na Bíblia, está em Tiago. Está alguém entre vós enfermo, né? Chame os líderes da igreja e orem sobre ele, impondo as mãos e fazendo a unção com o azeite. É importante, é o que a Bíblia ensina. Às vezes, pastor, as pessoas criam algumas situações, vamos dizer assim, tem algumas, vou realizar no culto isso, porque está na Bíblia isso, né? Mas existem coisas que Jesus fez e existem coisas que Jesus mandou que nós fizéssemos. Ouvi isso não faz tanto tempo, né? Qual é o mandamento? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, orar, impondo as mãos, a unção com óleo está em Tiago, por exemplo, né? Então isso foi mandado fazer. Sim. Agora, Jesus também curou um cego cuspindo nos olhos. Não está registrado na Bíblia? Então Jesus fez. Se a linha é essa, então nós poderíamos também fazer uma campanha, um culto, cuspindo nos olhos das pessoas. Existe todo um contexto cultural para aquele momento, né? Mas estou comentando isso justamente, não é porque Jesus fez, então, ele não deu a ordem para nós fazermos dessa maneira. Então, muito interessante porque o senhor recebeu a bênção através da oração, imposição de mãos e a unção com óleo. E uma coisa interessante, pastor, dessa experiência, que até acho que é importante, né, quem nos ouve, né, quem nos ouvir esse testemunho, é que eu fui ter a experiência de salvação e aceitar Jesus depois, né, com meus 13 anos. Por quê? Porque o Senhor ali, é questão de fé, né, fé para curar, e ali houve realmente um milagre de Deus. Eu nunca mais tive esse tipo de crise, de problema, né, porque eu passava em frente a um bar, assim, uma padaria, se tivesse algum tipo de cheiro, assim, de salgado, de fritura, já me atacava, já botava tudo para fora, e quando ia... Era um tipo de coisa assim que qualquer coisinha diferente me atacava. Então, esse milagre de Deus foi muito, muito importante, marcou muito, e eu ainda não tinha aceitado Jesus. Então, é uma coisa assim que... Só que foi necessário ter fé, né? A mãe do senhor estava afastada nessa ocasião? Estava afastada. É aquilo que o senhor comentou no início, né? Há um tempinho, a pessoa afastada, mas ela sabe. Sabe no fundo. O que está errado, o que deve fazer, né? Então, viu a situação do filho e foi procurar o quê? Alguém crente, né? Que orasse. Isso, pastor, é tão sério, importante e real, porque se o pastor me perguntar,
Eu, quando criança, eu fui em várias sessões espíritas. Na época que minha mãe estava exilada. Mas, quando chegou uma determinada situação e momento, ela foi no lugar certo. Eu fico imaginando o que ela passou, né? O senhor, claro, toda a família, né? Mas ela como mãe, né? De perder o filho ali. O filho tinha 13 anos. Eu penso que esse episódio foi o estupim para ela tomar uma decisão, uma posição de voltar para o Senhor. Como diz a parábola do filho pródigo, né? Que caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. Foi a atitude que ela teve. Ô, senhor Carlinhos, mas conta um pouquinho como o senhor conheceu, porque eu sei um pouco, né? Mas como o senhor, a questão da esposa, como o senhor veio para Rio Claro, o senhor mencionou de São Paulo, veio para Rio Claro. O que aconteceu que o senhor saiu de São Paulo e vir para Rio Claro? Assim, a minha esposa, né, a pastora Alessandra, ela é rioclarense, né? E havia no fundo não, ela sempre teve o desejo de futuramente vir para Rio Claro. E aí houve a questão também minha profissional, né? Eu, na verdade, o dono da empresa que eu trabalhava, ele queria abrir uma filial aqui, né? Então eu vim, acabou unindo o útil ao agradável, né? Daí na época ele fez essa proposta para mim vir para cá, abrir uma representação, não era bem uma filial, uma representação em Rio Claro. Só que como a gente vinha orando, eu penso que isso foi plano de Deus, né? Porque eu acabei não ficando muito tempo com essa representação, sabe, pastor? Era uma coisa, na época até interessante, era um convênio, né? Eu consegui na época credenciar alguns profissionais da saúde, mas eu percebi que não era bem aquilo. Algumas coisas não estavam muito produtivas nessa área, então antes que a coisa tomasse uma proporção muito grande, eu já estava instalado em Rio Claro, já morava, e na verdade a pastora Alessandra trabalhava, estava se desligando da empresa, né, nessa época. A nossa mudança já estava aqui, eu já estava morando aqui, já estava trabalhando aqui, e ela estava se desligando da empresa lá, que ela ficou quase 3 anos, mas viemos, e aí depois de alguns meses, 2 meses, 3 meses, é interessante porque final de semana eu ia para lá, e final de semana ela vinha para cá, né? Então já havia esse desejo no coração de estar vindo para cá, embora eu nunca... Tá. E deixa eu perguntar para o senhor nasceu no Rio e agora houve um hiato aí, o senhor já estava lá em São Paulo, e depois veio para Rio Claro. Passou por outra cidade ou foi só Rio, São Paulo? É assim, quando criança morei em São Paulo, depois voltamos para o Rio. De 80 a 81 moramos um ano em Curitiba, no Paraná. Foi uma experiência para os meus pais, para todo mundo, porque era muito frio naquela época. Eu acho que o sul sempre é frio, mas algo me diz que naquela época era muito mais. E aí atacava muito a minha saúde, né? Minha saúde, né, foi uma das coisas assim que meus pais achou que não estava legal, então voltamos para o Rio em 81 e ficamos até 84, agosto de 84 viemos para São Paulo. Aí nunca mais fui morar no Rio, só visitava parente. Aí veio para Rio Claro. Vim para Rio Claro em 99. E como que o senhor conhece a igreja quadrangular em Santa Gertrudes? Como que foi o processo? Então, vamos lá, nós estávamos, pelo nosso reverendo pastor Antônio Stefano, nós ficamos um tempo lá em Ipeúna, né, antes do pastor ir para Piracicaba, né, antes dele ir para a presidência, né, estadual, né. E lá o pastor Toninho nos deu posse em Tanquinho.
E ficamos... Tanquinho é um bairro ligado, é isso? Um bairro ligado Tanquinho é um distrito de... distrito. É um distrito, né? Depois do pedágio, acho que ali já deve pertencer a Piracicaba, né? É um distrito de Piracicaba. Entendi. Né? Porém, a igreja de Tanquinho fazia parte da região 736, né? Que era Que até Cipriano hoje. na época. Isso, que ainda é hoje região. Né? Hoje é E o ficamos... pastor Alexandre, o superintendente. Né? Isso, o pastor Alexandre. E ficamos ali por 6 anos pastoreando. Bom, da onde surge Santa Gertrudes? O pastor antes do pastor Fernando, o pastor Eduardo, ele era nessas alturas o superintendente, né, da região. E acontece. Minha esposa sempre, ela trabalhava numa indústria, a pastora Alessandra numa indústria química, em Rio Claro, e eu como corretor de imóveis. Então, o que eu com a pastora, com a esposa, a gente entendeu que a igreja precisava de pelo menos um tempo integral. E a gente achou que a igreja precisava que ficar pelo menos um, porque eu acho que igreja, né, é vidas, né? É vidas, né? Não é uma empresa, né? Deu aquele horário, todo mundo vai embora, ou chegou tudo. Não, eu acho que é vidas, né? Então, eu conversei com o pastor Eduardo, ele pediu para mim orar, pensar mais um pouco, mas a gente entendeu naquele momento que a igreja precisava de alguém tempo integral, né? Por quê? Porque aconteceu algumas reuniões que a gente, como por exemplo, Tarde da Bênção, né? Que algumas da quadrangular chamam assim Tarde da Bênção. Sim. Né? E a gente não tinha esse culto. Porque os dois trabalhavam. Isso. Secularmente. Só que a coisa começou a queimar um pouco no coração e a gente tinha uma irmã, obreira, auxiliar, que inclusive está na região nossa, lá em Pirassununga, nossa irmã Maria Gaioto. E a gente começou um trabalho, não lembro se era de terça-feira à tarde. E nós falamos assim, irmã Maria, vê com os irmãos aqui, qual que seria um horário ideal para esse culto da tarde? Pastor Fernando, aquele sol escaldante. Ela diz assim, olha, o ideal é 2 horas da tarde. Eu falei, gente, por que esse horário? Não, por quê? Porque as pessoas lá são sitiantes, trabalham em lavoura, trabalham em milho, né? Plantação de milho. Então, eles jantam cedo. Eles vão dormir cedo. Então, fazendo as duas... Daria tempo das esposas, das irmãs principalmente. E, pastor, por incrível que pareça, pastor Fernando, chegou a juntar 30 pessoas numa igreja que não tinha 60 membros na época. Olha, número bom, né? Aquilo queimava no meu coração, eu falei, gente, como que pode? Não pode. Esse culto não pode deixar de existir. E aí, pastor, eu com a pastora Alessandra, a gente pensou muito na igreja. Ah, mas não, é a igreja. As pessoas precisam de alguém aqui. Esse culto precisa existir. E aquilo, a gente começou assim a pensar, mas e o chamado? Não, mas eu pensei mais na igreja. E eu não tinha condições, a igreja não tinha condições, né? De ter um tempo integral. Exatamente. Entendi. E né, eu sempre aprendi, pastor Fernando, inclusive com o meu amigo, pastor Nelson Prestes, que é Deus, família, trabalho e ministério. Não sei se o pastor concorda com essa hierarquia. Sim. O pastor Nelson foi superintendente em Campinas, né? Foi também secretário estadual de educação, conhecido, um grande amigo. Aliás, foi ele que nos deu posse lá na Lapa, no alto da Lapa. É o pastor Nelson também de São Paulo, no sentido assim, ministerial. Quando ele foi lá, ele era auxiliar do pastor Daniel Marins, me parece que ele saiu de Nova Odessa. Entendi. Para ir para lá. E aí depois
foi para Campinas, tá em Campinas. Então aí o senhor... E daí eu procurei o pastor Eduardo, né? Ele nos deu um tempo ainda para orar, para pensar. E a partir daí, 2013, pastor, 2013, 2014, foi logo que chegou o Mateus também na nossa vida. Filho, né? É. A gente veio aqui e ficamos. E estão aqui. Estamos aqui.